O Câmara Entrevista de hoje é com o padre Ademar Urbanski, da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Ele está aqui para falar um pouco da sua trajetória na igreja e principalmente sobre as celebrações da Copadroeira de Bagé. Ao assumir a direção salesiana da escola Nossa Senhora Auxiliadora, o padre Ademar, que chegou em Bagé no final de janeiro de 2015, desenvolve a nobre missão do desenvolvimento do carisma do fundador Dom Bosco, por meio da evangelização. Olá, seja bem-vindo à TV Câmara. Por que a sua opção por ser padre? Obrigado por estar aqui, pelo convite, para poder também manifestar aquilo que eu penso, aquilo que nós estamos trabalhando aqui em Bagé. Porque da minha intenção de ser padre, minha escolha, seria uma história muito longa se eu quisesse falar, porque desde pequeno, desde 7, 8 anos, por causa de uma vivência assim, muito cristã na família, e também por causa de parentes, amigos, padres da nossa cidade, veio esse incentivo de me tornar padre, de procurar estudar, em vista também do trabalho de coroinha na igreja, na comunidade eclesial, lá na nossa paróquia, lá no interior de Santa Catarina, cidade de Rio dos Cedros, vizinho de Blumenau. Então a gente procurou desde pequeno já deixar-se influenciar pela vivência cristã, pela vivência religiosa, pelo testemunho também de outros padres e também pelo testemunho dos pais que nos levavam diariamente ou mais dominicalmente nas celebrações, nas missas, e pelo testemunho de padres e irmãos salesianos, sempre falavam de Dom Bosco, falavam da necessidade de padres no mundo de hoje. Então isso foi crescendo dentro de mim, essa vontade de ser padre, e aí pelos 10, 11 anos ingressei no seminário, e aí foram até 26, 27 anos, praticamente realizados assim de estudo e de influência, tanto cristão quanto salesiano, em vista da gente conhecer bem o carisma de Dom Bosco, né? Então, e como é que essa família reagiu à sua opção? Eles estimularam também? Sim, todo o apoio da família. Acho que porque numa cidade do interior em que muitos sacerdotes também vieram daquela localidade, é uma cidade que ofereceu muitos padres e irmãos religiosos, religiosas para a igreja. Então, era sempre uma alegria uma família ter alguém que ingressasse no seminário em vista da vocação religiosa. Então, todo o apoio veio da família, isso com boas intenções também, né? E como é que é dirigir uma escola e conciliar com a função de pároco da igreja? Olha, atualmente a direção da escola, ela se torna mais fácil porque nós aqui no sul do Brasil, os salesianos, as nossas escolas agora assumiram uma nova metodologia, não é mais o diretor institucional, o diretor salesiano, o padre, porque agora nós temos uma diretora executiva. Então a diretora executiva é que tem a cargo todas aquelas questões com professores, com pais, com alunos, e o trabalho realmente do diretor salesiano, no meu caso, da escola, é dar continuidade ao carisma salesiano de Dom Bosco, dar continuidade a uma espiritualidade salesiana. Então o trabalho não é tão intensificado assim como era antes, quando, por exemplo, o Padre Álvaro, o Padre Dácio, o Padre Faustino, os padres anteriores tinham uma missão importante no colégio. Agora nós assumimos, por determinação também que vem de cima, dos nossos superiores, né? As nossas escolas assumiram também uma pessoa leiga que faça a direção executiva. Então, o trabalho torna-se mais fácil e por causa disso também que aceitei assumir a paróquia, que a paróquia, claro, exige um pouquinho mais, porque a gente que está à frente, juntamente com um grupo de leigos que trabalham, e agora para este ano também recebemos um novo salesiano, um salesiano jovem, que ainda não é sacerdote, mas ele está junto conosco na comunidade, e ele praticamente está organizando toda a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, juntamente com o padre Peteleco, é um padre... o nome dele é João Pedro da Silva Pérez, mas ele gosta que chame de Padre Peteleco. Então ele ajuda bastante aí na paróquia, já está perto dos seus 80 anos, mas muito animado e muito fervoroso. Então o trabalho torna-se assim
até suave, até bom de levar adiante. E a Escola Auxiliadora, apesar de ser centenária, ela mantém a modernidade, né? Oferecendo tecnologia na arte de educar. E como é que é o desafio de passar valores humanos e cristãos para uma geração que vive imersa na tecnologia? Essa realmente é a dificuldade que a gente encontra de procurar inculcar nos nossos alunos esses valores que nosso tempo, tempos atrás, foi muito intensificado na nossa vida, muito solicitado, então a gente sente realmente essa dificuldade, mas temos também um grupo de educadores, de educadoras que recebem uma formação, não somente uma formação religiosa, uma formação cristã, mas também uma formação evangélica, uma formação salesiana, para poder resolver essas questões que às vezes surgem de valores que não são bem aceitos hoje em dia na escola pelos nossos alunos, porque nós temos hoje uma diversidade, né, de alunos que vêm de diversas também religiões, de diversas crenças, culturas, então a dificuldade existe, mas sempre a gente procura, na medida do possível, com a conversa, com o diálogo e juntamente com a família. Nós pedimos muito que a família participe, então quase todo dia nós temos lá pais conversando com a gente para tentar resolver essas deficiências que às vezes acontecem na nossa caminhada, em vista de alguns valores não serem hoje mais enaltecidos na nossa educação, na nossa formação. E a novena de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a copadroeira de Bagé, esse ano, ela tem como foco a família. O tema é Maria, Auxiliadora dos Cristãos, Mãe e Rainha dos Nossos Corações. Como é que se chegou a esse tema? Nós tivemos uma preparação já em fevereiro, final de fevereiro, uma busca assim de procurar alguns temas para a nossa novena, para a nossa festa, e este ano também é o ano jubilar mariano aqui no Brasil, por causa dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, aí, em vista também do Papa Francisco estar intensificando bastante essa questão da família hoje, no mundo de hoje, então a gente procurou ter esse tema especial em vista também de colocar no coração de nossas famílias, no coração de todas as pessoas, a presença de Nossa Senhora. E como é que a igreja encara as novas composições familiares? Porque a gente não tem mais aquela família, às vezes, né? O pai, a mãe e os filhos. Sim. Então, várias novas composições se formaram. Como é que a igreja tem encarado isso? A igreja tem visto isso como não digo um avanço, né? Mas uma busca, assim, de novas estruturas, né? E, às vezes, é claro, quebrando aquelas seguranças que tínhamos, né? Então, provocando inseguranças. Então, não temos, assim, vamos dizer assim, uma busca, assim, de um mal em vista disso, né? A gente procura no diálogo, na conversa e nos problemas que surgem na nossa vida, nos problemas que surgem também em vista de casais, de famílias que vêm conversar com a gente, e procuramos dialogar, buscar assim a maneira mais fácil, a maneira mais assim aconchegante também de não melindrar, né, de não provocar assim reações negativas nas famílias, naquelas diversidades de estruturas de família que hoje acontecem no mundo e que a gente está em volta disso aqui também em Bagé, né? Então não existe assim uma maneira de a gente criticar quanto a isso, né? Mas no diálogo buscar a melhor maneira de uma vivência também humana por causa dos filhos, né? Que são importantes na família. E quais são, na sua opinião, os valores básicos para manter uma família? Eu diria que os valores assim que influenciam bastante numa família hoje em dia seria o respeito, a disciplina e uma religiosidade, né? Uma espiritualidade que a família deve buscar hoje, e por isso que a família deveria, ao menos
compor bastante também em uma formação eclesial, ter uma formação eclesial, daí a nossa preocupação da igreja também em abranger cada vez mais as famílias, trazendo as famílias para as nossas comunidades eclesiais, para dar aquela formação em vista desses valores que acham importante, né? O respeito, a disciplina, a fé, a religiosidade, né? A espiritualidade, e buscar, assim, principalmente a formação humana, fazer com que a pessoa que vai crescendo, que vai amadurecendo na família, também se encontre e sinta-se valorizada, né? E maio é o mês de Maria, né? Dia 24 é o dia da copadroeira de Bagé. Certo. Qual é a programação da novena de Nossa Senhora Auxiliadora? A programação da novena, ela tem, assim, toda aquela busca de uma participação das paróquias. Sempre se procurou trazer as paróquias aqui da nossa redondeza, aqui de Bagé, para participarem também das programações dessa novena. Então nós temos todo dia, a partir do dia 15, agora segunda-feira, até o dia 23, a novena, e temos também algumas barracas, né, de pastel, por exemplo, de doces, de artigos religiosos, para que as pessoas permaneçam depois da novena, depois da celebração, e busquem assim também o entretenimento, estarem ali no aconchego também, é claro, tendo também a preocupação de ver o tempo que torcemos para que nos favoreça, né, durante esse tempo de novena. Então, a programação intensa, assim, em busca de uma maior entrosamento assim, da comunidade, não só a comunidade do Auxiliadora, mas a comunidade bagéense. E a tradição de colocar velas nas janelas das casas, ela começou em 1943. Na época, o padre Aquino Rocha pediu para a população bagéense que deixasse a cidade às escuras e acendesse apenas uma vela na janela. O ato fazia referência aos bombardeios que ocorriam na Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1939 a 1945. Ele também pedia à santa para que os pracinhas voltassem com vida, os combatentes que estavam na guerra. Existe algum trabalho da igreja para manter viva essa tradição na nossa cidade? Essa tradição, ela, alguns anos agora atrás, parece que foi diminuindo um pouquinho, né? E neste ano estamos intensificando para que se volte a esta tradição. Então, no colégio mesmo, estamos tendo lá com os alunos, procurando fazer com que eles busquem também essa maneira de manifestar um pouco da sua religiosidade nas famílias. Então, neste ano, nós estamos intensificando para que se volte a esta tradição das velas votivas. Por isso que já ontem já recebemos quase 4, 5 mil velas para serem distribuídas no dia, para que as famílias tragam essa maneira de manifestar também a sua religiosidade e pedir a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora para as suas famílias e principalmente para a cidade de Bagé. Então temos intensificado bastante neste ano para que se volte a esta tradição que o padre Edgar trouxe, né? Fazer esse trabalho com as crianças é interessante, né? Porque elas estimulam aos pais que coloquem a velhinha na janela. Sim. Ano passado já a gente viu que muitas famílias tinham essa tradição. Esse ano vamos ver se vai aumentar isso. Tanto é que esse jovem salesiano que está aí conosco, o Luiz Opata, ele já percorreu algumas escolas também e colégios aqui de Bagé, buscando voltar a essa tradição, né? E anunciando a entrada de maio, o mês da copadroeira de Bagé, os sinos da igreja Nossa Senhora Auxiliadora badalaram. No final da tarde da sexta-feira, no dia 5 de maio, depois de 7 anos de silêncio. Então nos conte um pouco a história dos sinos, como é que foi feita essa manutenção e a intenção de fazê-los badalar de uma forma especial no dia 24. Os sinos, eles... Na verdade, já o ano retrasado, já estávamos com o tempo do Padre Juarez, aqui ainda no último ano do Padre Juarez, e um senhor esteve lá para restaurar o relógio, né? E até houve algumas badaladas naquela época e depois se parou em vista do problema financeiro, que a paróquia não tem condições de arcar com isso, para restaurar o relógio. E neste ano esse jovem salesiano que veio conosco gostou, visitou lá em cima a torre, viu aqueles sinos e convidando outras pessoas para ver se há condições de voltar a tocar os sinos.
viu-se que pode-se fazer isso. Mas também nós estamos um pouco assim com alerta, né, porque ficou muito tempo parado, a torre também já tem quase um tempo, assim, quase um centenário de construção, né? Então agora hoje me parece que já deve vir aí um engenheiro para ver se realmente a torre ela suporta, né, que todos os sinos, porque são 5 sinos, né, suporte todos tocando no dia 24, né? Então se fez essa experiência nesses dias para restaurar, ao menos 2 sinos já estão assim em condições de serem tocados, né, aqui na nossa cidade. Então agora está se parando um pouquinho. Nessa semana nós vamos estudar com o engenheiro, ver se há possibilidade de dar continuidade a restauração dos sinos, né, porque são muito pesados, são toneladas que tem lá em cima, né? Então temos que pensar também nisso. Então é um sinal que nos vem para ver se a gente pode continuar. Então há um trabalho agora de restauração da parte material da torre, né, da estrutura, para ver se ela suporta que os sinos todos possam tocar no dia 24 durante a novena, né? E ainda sobre o patrimônio, como é que está sendo para o senhor administrar a igreja, que é um prédio histórico aqui na cidade e, por isso, tem diversas especificações? Quanto ao patrimônio, ainda não foi tombado como patrimônio histórico, né? Então a gente vê que, aos poucos, ela precisa de uma restauração, esta igreja, precisamente na parte externa. Já o padre Juarez, 5, 6 anos atrás, já começou uma pequena restauração, mas teve que parar, por causa do setor financeiro, que não temos muitas condições. Então a gente procura agora, não somente com a festa, mas principalmente doações. A gente convida para que as famílias, as pessoas aqui de Bagé possam fazer doações, de a gente agora restaurar a parte externa da igreja, principalmente a torre, para que ela tenha assim aquela beleza que sempre teve. Então isso que nós estamos também convidando pessoas que façam as suas doações para voltar a termos uma igreja assim forte e que suporte também os sinos tocarem novamente. E o senhor já conhecia Bagé antes de vir morar aqui? Não conhecia, só conhecia assim da cidade, de termos aqui 2 obras, né? Tínhamos aqui o Colégio São Pedro também, a Paróquia São Pedro, o Colégio Auxiliador e a Paróquia Auxiliadora. Então, na verdade, eu estou com 38 anos de padre, eu trabalhei sempre lá em Santa Catarina, nesse tempo de padre, e um pouquinho no Paraná, e não conhecia aqui Bagé, mas a gente sempre está disposto, né? Nós salesianos temos esse regulamento de que a gente tem que percorrer aqui o sul do Brasil nos nossos colégios, né? Então é uma alegria estar aqui em Bagé. Eu gostei muito, me adaptei facilmente aqui à região, à população, à cidade. Então é uma maneira de estar aqui e desenvolver bem essa vocação salesiana. E qual é o seu principal desafio na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e na Escola Auxiliadora? Na paróquia, nós temos um desafio de formar cada vez mais um conselho pastoral. A gente vê que as pessoas vão envelhecendo e os jovens hoje em dia também têm muita dificuldade para ingressarem na comunidade eclesial. Então, o meu maior desafio na condição de pároco aqui da Auxiliadora é realmente formar um grupo de pessoas, né, um conselho que colaborem com o pároco, né, que estejam adiante, que estejam desenvolvendo as pastorais. Nós temos algumas pastorais que precisam realmente de leigos, de pessoas que ajudem a gente continuar não só o carisma salesiano de Dom Bosco, mas a espiritualidade toda de uma vida cristã. E no colégio também nós temos desafios de crescer em número, né? Atualmente estamos com 700 e quase 720 alunos. Então, esse desafio de dar cada vez mais aos nossos jovens, crianças, adolescentes, alunos do nosso colégio, dar uma oportunidade para eles também terem uns desafios importantes na vida através do trabalho profissional. Então, esse sempre é o desafio. Claro, não escondendo, né, não diminuindo aquela vontade de formar pessoas humanas, como Dom Bosco queria, né, bons cristãos e honestos cidadãos.
Então, estamos encaminhando para o final da entrevista. Não sei se o senhor quer deixar uma mensagem aos bagenses, fazer o convite para que participe da festa de Nossa Senhora Auxiliadora e coloque as velas na janela para participar dessa tradição. Certo, obrigado à TV Câmara que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês. E o convite é que participem cada vez mais do Auxiliadora, conhecendo. E nós tivemos agora neste ano já uma visita de alguns ex-alunos do nosso colégio, de 30 anos atrás. Então a gente sempre está de portas abertas para que os ex-alunos do colégio venham, visitem e encontrem assim, uma maneira de viver bem conosco. Então, e convidando principalmente para doações na paróquia Auxiliadora, que a gente precisa bastante de doações para dar continuidade à restauração dos sinos e também à restauração da nossa igreja. Então, obrigado a vocês por essa oportunidade e convido para sempre prestigiarem de modo especial agora dia 24, a nossa missa às 17 horas e depois a procissão aqui pelas ruas da cidade. Obrigado, padre, pela sua presença. O Câmara Entrevista fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 6 horas da tarde.